ajudaram a construir a história incrível da Grécia. Cada região do país tem seus mitos e lendas, e na Tessalônica não seria diferente. O próprio nome da cidade, Tessalônica ou Tessalonique, é derivado do nome de uma princesa, que acabou se tornando protagonista de uma das lendas mais interessantes da região. A princesa Tessalonique era filha de Filipe da Macedônia e irmã de Alexandre o Grande. O seu nome significa vitória sobre os tessálios, Tessalonique. Nike também é o nome da deusa da vitória, que aqui aparece na mão da deusa da sabedoria, Atena. Filipe acabou dando esse nome para Tessalônica ou Tessalonique, porque quando ela nasceu, ele voltava dessa campanha na Tessália, de onde ele saiu vitorioso. Anos depois, ela se casou com Cassandro, um general de Alexandre que acabou ficando com parte da Grécia depois que o grande rei morreu. Ao se casar com ela, Cassandro tinha um grande trunfo: gerar filhos, descendentes da dinastia Argéada, a casa real de Filipe da Macedônia e Alexandre o Grande, a mais influente da Macedônia. Em 315, Cassandro funda a cidade da Tessalônica e homenageia sua esposa ao batizar a cidade com o nome dela. Tessalonique morreu em aproximadamente 295 a.C., assassinada por seu próprio filho, Antípatro, após esse ter uma crise de ciúmes devido à linha de sucessão que a mãe tinha escolhido para Macedônia. Essa é a história verdadeira de Tessalonique. Mas qual é a lenda? Na mitologia grega, sereias são derivadas de outras criaturas, sirenes, ninfas marinhas de alta periculosidade, metade mulher, metade pássaro. Mais tarde, essas criaturas evoluíram para sereias como nós conhecemos, metade mulher, metade peixe. Os que escutavam o belo e perigoso canto das sereias sentiam uma vontade incontrolável de se atirar ao mar, abandonando seu navio e encontrando a morte. O navio normalmente colidia com algum rochedo e afundava. Uma história famosa é a de Ulisses, rei de Ítaca, que retornava da guerra de Troia e acabou tendo que passar pela Ilha das Sereias. Ulisses queria de qualquer maneira escutar aquele canto, então, instruído pela feiticeira Circe, ele ordenou que seus marinheiros tampassem os seus ouvidos com cera e o amarrassem ao mastro do navio, sob as ordens de não soltá-lo de maneira nenhuma até que eles saíssem da ilha. Chegando à ilha com Ulisses amarrado ao mastro, ele pôde ouvir o fatídico canto das sereias e queria desesperadamente se soltar daquele mastro e se atirar ao mar, mas os marinheiros cumpriram suas ordens e o amarraram ainda mais firme. Ulisses e os marinheiros escaparam ilesos, e ele pôde ainda por cima escutar o canto da sereia e sobreviver para contar a história. Ok, sereias, sirene, Tessalonique. Qual é a lenda que essa princesa protagoniza? Tessalonique pode ter sido assassinada pelo próprio filho, mas no imaginário grego, ela é imortal. Nada como ser irmã do grande Alexandre, o Grande. Alexandre. Existe uma lenda popular grega que conta de uma sereia que viveu algumas centenas de anos no mar Egeu. Acreditavam que essa sereia era a própria princesa Tessalonique. Acontece que Alexandre foi uma das pessoas a buscar a fonte da juventude, e ele foi bem sucedido na sua busca. Na volta para casa, com bastante esforço, ele conseguiu armazenar um pouco dessa água, e chegando ao palácio, ele lavou os cabelos de Tessalonique com ela. Uma outra versão diz que Tessalonique tentou servir a água da fonte para o seu irmão. Ela queria que ele a bebesse, mas como nós sabemos de outros vídeos, Alexandre preferiu vinho. Então, quem acabou bebendo a água foi a própria princesa. Então, quando Alexandre morreu em 326 a.C., Tessalonique ficou louca de dor e, num ato desesperado, se atirou ao mar. Mas graças aos efeitos da água da fonte da juventude, em vez dela morrer, ela acabou se tornando uma sereia. Aos marinheiros que ela encontrava em travessia, ela fazia a seguinte pergunta: o rei Alexandre está vivo? A resposta correta era: ele vive e ainda reina. Se a resposta fosse correta, ela permitia que o barco e sua tripulação seguissem viagem calmamente em um mar tranquilo. Qualquer outra resposta a deixava furiosa, e Tessalonique levava o barco e seus tripulantes para o fundo do mar. Alexandre o Grande não foi somente um conquistador, mas também um herói romântico, que inspirou muito a literatura e o imaginário da Grécia. E assim como seu irmão, Tessalonique se tornou uma lenda imortal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Tessalonique vai te pegar.